Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de elementos de máquinas. Hoje a gente vai falar propriamente no método de cálculo de dimensionamento de árvores, eixo árvores, né? A flexotorção, tá? Onde a gente parou na última aula, ok? Deixa eu minimizar o meu vídeo aqui. Beleza. Ok, pessoal, então, ó, o objetivo aqui é dimensionar o eixo, né? Nesse primeiro momento, então, a gente vai tratar do dimensionamento do eixo. Lembrando que o objetivo da nossa disciplina é dimensionamento de elementos de máquina, né? E a nossa primeira peça aí que deve ser dimensionada nesse caso é o eixo. A gente falou, só fazendo uma retrospectiva, a gente falou do movimento circular, né? De todos os parâmetros aí que cercam o movimento circular. Então chama a atenção aí que cada elemento de máquina ele vai ter um método de cálculo próprio para dimensionamento, tá? Então a gente vai usar várias equações em cada aplicação dessa. Tá? Em cada aplicação, então, tem uma equação, um método específico aí de cálculo, certo? Então, nesse primeiro momento, entrando aí propriamente nesse dimensionamento, na parte de dimensionamento, falando de eixo, né? Aí também quero reiterar que todos os outros elementos de máquina que serão dimensionados, nos quais é necessária essa análise aí do movimento circular, eu vou usar a teoria então que eu apresentei para vocês. Por isso, então, eu apresento essa teoria do movimento circular, no qual eu falo de potência, de torque, de velocidade angular, rotação, né, frequência, força tangencial, força radial, força resultante. Tá? Então, eu falo dessa teoria inicialmente porque ela vai se aplicar ao dimensionamento de todos esses elementos, então, que trabalham fazendo esse movimento circular. São eixos, engrenagens, polias, né, sistemas de transmissão por corrente, certo? E alguns outros sistemas aí. Todos esses, então, que giram no seu próprio eixo. Ou seja, que tem esse movimento circular aí, nós falamos. Okay? Então, para os eixos aí, chamado árvores, aí eu já expliquei o que é um eixo árvore, né? Aquele eixo que gira, né? E transmite potência mecânica de um eixo para outro. Então, quando a gente fala de dimensionamento, no caso desses eixos aqui, eu expliquei inicialmente que dois parâmetros são os fundamentais aí no dimensionamento de qualquer elemento, né? É mecânico. Então, é a geometria dele, né? E o material ao qual ele é feito, ele é fabricado. Nesse caso, quando a gente... Então, dentro desse aspecto aí, desses dois parâmetros, eu tenho essa flexibilidade de dimensionar, de estabelecer algum tipo de material inicialmente, partir desse ponto, definindo um material e depois trabalhando a geometria dele. Ou posso limitar uma determinada seção transversal, no caso aí, nesse caso do eixo, aqui trazendo esse aspecto específico. Então, o eixo aqui, nesse caso, está mostrando a seção circular dele, a seção transversal que é circular, né? E nesse caso ela é vazada. Né? Então, aqui você está vendo o eixo em corte, a sua seção circular, e que ela é vazada. Então, essa daqui, essa seção circular, essa seção transversal, ela é responsável diretamente pela resistência mecânica desse eixo aos tipos de esforço aos quais ele está sujeito. Quais são? A flexão e a torção. Tá? Então, são dois tipos de esforços diferentes aí. E aí a gente, então, e
Então, também esse eixo é fabricado de um determinado material, aí que é importante, tá? Está preenchendo isso aqui é um material. E esse material que está preenchendo, ele tem uma determinada resistência a esses esforços, né? Que nesse caso de dimensionamento aqui, a propriedade que vai expressar essa resistência é a tensão admissível na flexão, ou tensão normal admissível, e a tensão normal de cisalhamento. Tá? Desculpa, normal não. A tensão admissível de cisalhamento. Tá? A tensão normal, ou de flexão, e a tensão de cisalhamento admissível. Certo? Então, esses parâmetros aí, essas tensões, elas estão representando a propriedade do material. Então, veja que a gente vai dar um valor numérico para elas aí, e isso vai influenciar diretamente no nosso cálculo de dimensionamento aí. Então, tudo começa aqui, ó, porque nesse caso aqui, o que a equação isolou é o diâmetro, certo? Eu quero que vocês entendam bem também essa diferença entre esse aspecto aqui que é puramente didático e questões práticas relacionadas a dimensionamento. Tá? Então, aqui nós temos uma equação que ela está posta de uma forma didática, onde eu tenho onde o diâmetro, né, que é esse D aqui, ó, ele está isolado, né, a partir de uma dedução de uma fórmula aqui. O que é importante, além de você saber a fórmula, é saber quem está fazendo parte dessa fórmula e por que ela está fazendo. Tá? Então, por isso que eu falei desses aspectos iniciais aí. Então, veja que o diâmetro aqui, esse D é o diâmetro, tá? Desse eixo. Certo? É o diâmetro desse eixo. O diâmetro ao qual nós vamos dimensionar. Certo? Nesse momento, não olhe para o eixo vazado, tá? Porque a gente vai falar do fator de forma aqui, que vai definir o B aqui, tá? Esse diâmetro aqui, ele é o externo, sim. É o diâmetro externo. Então, esse diâmetro tem que ser maior ou igual a essa equação aqui. Tá? 2,17 é uma constante, então, nesse caso, ela vai se manter aí. Tá? Essa constante saiu da onde? Ela é parte de uma dedução, da dedução de uma fórmula. Tá? Que fórmula é essa? Ó, a fórmula da flexão, tá? Que é a tensão de flexão, o momento, no caso seria o momento máximo, e o módulo de resistência, que é dado aqui, ó. Tá? Então, a dedução dessa fórmula aqui, tá? Dessa combinação, vai dar isso aqui. Certo? Então, o que contém aqui, né? Que é importante para a gente. Veja que é raiz de 3, né? E nós temos um B. Quem é esse B? O fator de forma. Nesse caso do fator de forma, nós temos duas opções. Nós temos o eixo maciço, então B vai ser igual a 1. O eixo maciço seria assim, ó. Tá? Ele não tem esse furo no meio. E o eixo vazado. Se o eixo for vazado, então eu devo calcular qual é o B a partir disso aqui, ó. Tá? Eu vou ter D pequeno, D grande, e aí eu vou usar isso aqui, ó. D, diâmetro interno, diâmetro externo, D grande, tá? Elevado a quarto, então D pequeno, D maior a quarto, menos esse valor. Dividido ainda por 1. E aí eu vou aplicar esse valor aqui no B, que é o fator de forma, certo? Eu tenho também esse B multiplicando o momento ideal. Aí, esse MI aqui. O momento ideal ele é dado por essa equação aqui, ó. Tá? Então, veja, é isso que eu quero que vocês entendam. O B está fazendo referência a um formato, né? Obviamente que esse valor vai ser menor que 1. Porque esse eixo aqui é mais resistente do que esse, né? Se eu tiver dois eixos no mesmo diâmetro, um vazado e um maciço,
qual é mais resistente? Então, sem medo de errar, o maciço é mais resistente, certo? Então, seria isso que vai acontecer aí. Momento ideal. Então, o momento ideal vai ser aplicado aqui. Tá? O momento ideal aí, ele é uma junção de dois momentos. Então, eu expliquei que o eixo árvore, aquele que transmite potência mecânica, ele está sujeito a dois tipos de momento, né? O momento de flexão, que eu expliquei em aulas anteriores. Por que ele está sujeito ao momento de flexão? A gente vai falar mais de novo, porque tem um exemplo aí de dimensionamento mais à frente. E também é um momento de torque, tá? Então, flexão é um tipo de esforço e o torque, porque ele gira, né? Ali, então, vai estar sujeito a esse torque. Então, o momento ideal tem essa equação aqui, ó. Momento resultante na flexão ao quadrado mais o coeficiente de Watt. O que é o coeficiente de Watt? Essa letra A aqui, ó. Ele é dado por essa equação, tá? O que é essa equação? Basicamente, ele representa a resistência do material também. Uma relação entre a tensão normal admissível, ou seja, a tensão de flexão admissível, e a tensão de cisalhamento admissível. Tá? Então, a razão entre esses dois, eu vou ter um coeficiente aqui, chamado coeficiente de Watt. E ele vai ser aplicado aqui e ainda vai ser dividido por 2. E esse coeficiente vai multiplicar o torque. Isso aqui é o momento de torque, certo? Eu devo conhecer, calcular e saber. Isso elevado ao quadrado. Veja que isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Ok? Para que eu tenha como se fosse um momento resultante da flexão e da torção, considerando isso aqui como um coeficiente que multiplica aí o momento de torque. Ok? Então, eu vou ter esse momento aí ideal, que é um momento resultante desses dois tipos de momento. Na equação, eu ainda tenho novamente, veja, a tensão de flexão admissível, ou tensão normal admissível, que é esse mesmo valor aqui. Ó. Então, o mesmo valor utilizado para cálculo do coeficiente de Watt aqui, também é usado depois, novamente, na fórmula aqui, ó. Certo? Então, tem a minha equação completa. Ela é formada por esses parâmetros aqui. Se a gente observar dentro daquele aspecto que a gente falou, material e geometria, no caso aí o diâmetro está representando a geometria, o fator de forma está representando essa geometria, certo? E a tensão normal de flexão, que está aqui, e também esse coeficiente que é aplicado aqui, ó, que é a tensão normal dividido pela tensão de cisalhamento, esses valores são propriedades do material. Da onde eu vou tirar a tensão normal admissível e a tensão de cisalhamento admissível? Do material que eu estou utilizando aqui, ó, nesse eixo. Tá? Por exemplo, se for um aço, qual é o tipo de aço? Qual é a especificação desse aço? Um 1020, um 1045, temperado e revenido. Então, esse material vai me fornecer um parâmetro de resistência mecânica de propriedade chamado tensão admissível, tá? A normal ou de flexão e a de cisalhamento ou de torção, tá? Então são dois tipos de esforços, por isso que eu estou pegando duas propriedades diferentes para tirar um coeficiente delas, uma razão entre elas. E a tensão admissível, ou seja, o material aguenta mais flexão do que torção. Então, esse valor sempre vai ser maior que 1. Certo? Então, ele é maior do que 1 aí, porque o material
tende a suportar mais flexão do que torção. Ok? Ficou claro? E também, só para esclarecer, não é conteúdo específico da nossa disciplina, mas a questão da tensão admissível, né? O que significa esse admissível? Coloquei aqui, ó. Tensão admissível, na verdade, eu estou pegando essa propriedade aqui, ó, que é a tensão de escoamento aí para projeto mecânico, e estou dividindo por um coeficiente de segurança, tá? Então, aqui no caso, a normal, dividido por coeficiente de segurança, e essa normal, ela é a tensão de escoamento do material, ou seja, é aquela tensão ao qual o material começa a deformar permanentemente, dividido por um coeficiente de segurança que é o aplicar. Então, veja que a tensão admissível ela é sempre menor do que a tensão de escoamento, que é efetivamente a propriedade do material. Esse aqui é um parâmetro que eu já estou definindo a partir dessa propriedade, considerando nessa definição um coeficiente de segurança adequado. Certo? Então, aqui nós temos essa caracterização aí, alguns parâmetros geométricos, né, que é inércia, momento de inércia, módulo de resistência, aqui, eixos vazados e eixos maciços. Aqui são valores diferentes, né? Ok? Então é isso. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai fazer um exercício de aplicação para a gente ver como é que se aplica essa teoria aí, tá? Então, até a nossa próxima aula.